Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nayara e nós vamos corrigir algumas atividades, fazer leitura dos textos e corrigir as atividades lá do livro de Gênero, Leitura e Análise. Gêneros, Leitura e Análise. Nós vamos trabalhar aí as páginas 45 a 51 com os textos Pequeno Histórico e Menino é agredido por colegas em escola no interior de São Paulo e vai parar no hospital. Nós estamos aí ainda, essas páginas são do capítulo 4 ainda do livro Gêneros, Leitura e Análise. E nós estamos trabalhando aí os textos expositivos, né? Então, nós vamos fazer a leitura, corrigir as atividades e qualquer dúvida que você tiver, me procure no plantão, tá bom? Das 7 às 11. Então, vamos lá? Pequeno Histórico é um texto aí que vai dar continuidade ao infográfico que nós vimos anteriormente, né? Continuidade, assim, em relação ao assunto, né? Porque falávamos lá do português brasileiro e aqui também nós vamos falar aí um pouco sobre a língua portuguesa, tá? Mas lá era um infográfico, aqui nós temos já um texto aí expositivo. Vamos lá. Pequeno Histórico. Ainda hoje, países que nasceram do processo de colonização utilizam o nome da língua do colonizador para designar a língua mais praticada em seu território. Veja só, nós fomos colonizados pelos portugueses, nós temos aqui a língua portuguesa. É assim nos Estados Unidos, por exemplo, onde se emprega o nome inglês para designar a língua mais falada, embora seja esta bem diferente do inglês falado na Inglaterra. Do mesmo modo, na América, mais de 400 milhões de pessoas falam diferentes variações do espanhol, o nome da língua do colonizador. E no Brasil, não poderia ser diferente. Há mais de 500 anos, a língua portuguesa foi trazida para cá. Dos séculos 16 e 18, era definida como português no Brasil. Nesse período, podemos afirmar que era, bem dizer, a mesma língua utilizada em Portugal, e em números absolutos de falantes não havia superado ainda as línguas indígenas. Já a partir do século XIX, a língua portuguesa superou as línguas dos nativos e ficaram mais notórias as suas diferenças em relação à língua lusitana. Nessa época, era designada como português do Brasil. E, finalmente, a partir dos anos 1980, com base em inúmeros estudos descritivos que deixaram bem evidentes essas diferenças, os linguistas passaram a identificá-la como português brasileiro, assinalando nossa identidade linguística. Neste capítulo, faremos um breve percurso histórico da nossa língua e abordaremos algumas das suas principais características. Formação social. Quando resgatamos a história de uma determinada língua, é fundamental que não esqueçamos os povos que a originaram. No caso do português brasileiro, concorreram para a sua formação os colonizadores portugueses, os indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e os asiáticos. Nós até falamos sobre isso no capítulo 2 de gramática. Os colonizadores portugueses. Os colonizadores portugueses que vieram ao Brasil falavam português médio, assim chamado por se situar entre o português arcaico, que vai do século XII ao século XV, e o português clássico, que se estende do século XVI ao século XVIII. Segundo os especialistas, na ocasião do descobrimento do Brasil, havia cerca de 6 milhões de indígenas que falavam aproximadamente 340 línguas, pertencentes a troncos linguísticos muito diferentes entre si. Diante dessa diversidade, os portugueses, para garantirem seus interesses mercantis e seu domínio sobre as populações indígenas, lançaram mão da política das línguas gerais, as quais surgem sempre que os colonizadores se defrontam com várias línguas diferentes entre si, obrigando os nativos a adotarem uma única língua entre as efetivamente faladas ou uma língua artificial, que é resultado da mistura dessas línguas. É óbvio que essa política linguística instituída pelo homem
branco, nega a diversidade linguística e cultural das populações dominadas e passa a ser uma forma a mais de dominação. A administração portuguesa perpetuou a política da língua geral por mais de 2 séculos. Porém, em 1757, o Marquês de Pombal, por meio de um decreto, proibiu seu uso em contexto escolar e impôs o português como língua de ensino na colônia. Tal decreto não estava dirigido propriamente aos indígenas, mas sim aos jesuítas que ainda sofreriam outras medidas do Marquês que resultaram na expulsão da Companhia de Jesus em 1760. Aí aqui nós temos uma imagem, né? Irritado com o uso generalizado das línguas nativas, o Marquês de Pombal, que então governava Portugal e suas colônias, resolveu impor o português por decreto, em 1757. O alvará do Diretório dos Índios proibiu o uso de todas as línguas indígenas e o ensino do Nhengatu, invenção diabólica dos jesuítas. E nós temos o Marquês de Pombal. Os indígenas. Como vimos, cerca de 6 milhões de indígenas viviam no Brasil por ocasião do descobrimento. No entanto, alguns fatores reduziram drasticamente a população indígena. As iniciativas de captura e escravização promovidas pelos portugueses no início da colonização, as epidemias e doenças trazidas por eles, a redução progressiva dos territórios de caça, coleta e plantio, com inviabilização das formas nativas de subsistência, e a adoção forçada da cultura dos conquistadores. Há pelo menos 2 linhas de análise a respeito da influência das línguas indígenas sobre o português do Brasil. Ao longo de 5 séculos, na primeira, que diz respeito às línguas gerais, os estudiosos acreditam que a unidade estabelecida pela língua comum da catequese teria ficado no imaginário brasileiro, o que contribuiria para produzir a ideia de uma nação brasileira e ajudaria a explicar o motivo pelo qual o português falado no Brasil apresenta uma unidade linguística extraordinária. Na segunda, os estudiosos apontam um visível enriquecimento no vocabulário do português do Brasil, em função do contato com as línguas indígenas. E aí o texto termina, é um texto expositivo em livro didático, né, um trecho, que vai falar aí sobre o nosso português, né, a origem do nosso português. E o texto vai ficando por aqui. Nós temos aqui reticências, quer dizer que o texto continua, mas nós vamos parar aqui. Aqui nós temos uma imagem, né? O texto expositivo em livro didático, ele vem carregado de imagens, né? Gráficos, infográficos, inclusive. Mas aqui nós temos essas imagens aqui. Atrás nós temos um quadro, né? Do Marquês de Pombal, né? Mostrando aí quem é esse senhor. Aqui, atualmente os indígenas vêm sofrendo grandes abalos com as novas propostas do governo de demarcações de terras. Para os nativos, a proposta é um retrocesso na luta pelo território. A partir do momento em que o legislativo decidir pela demarcação das terras indígenas, a gente sabe que não haverá mais demarcação, afirmou um dos coordenadores da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Lindomar Ferreira. Então, aqui, pessoal, nós sabemos, né? Aqui nós não vamos entrar muito em discussão, mas nós sabemos o quanto os indígenas, desde que os portugueses chegaram aqui, eles são atacados, né? Nós tínhamos vários e vários povos indígenas, várias línguas, culturas, hoje são pouquíssimos, né? Então, pensa, aqui na imagem mesmo fala sobre eles, com medo da questão da demarcação de terras. Agora veja só, os indígenas perderem aí as terras que eram deles, né? Foram terras invadidas, né, pelos portugueses, enfim. Então, há uma contribuição aí muito grande das línguas indígenas, da cultura indígena para o nosso português, para a nossa cultura, mas tem esse lado aí sombrio, né? Muito triste mesmo, se nós formos olhar, né? É aí uma questão muito, muito complicada mesmo, porque os indígenas, eles foram, a cultura deles, né,
foi atacada, eles foram atacados, eles foram escravizados, foram dizimados, né? A crença ali da religião deles, então muita coisa foi imposta, né? E foi se perdendo muito da cultura indígena. Mas, por outro lado, olhando pela questão da riqueza, né, que a cultura e as línguas indígenas trouxeram para o português, né, é um lado positivo, mas mesmo assim, por trás aí tem muito mais de negativo do que positivo. Então, vamos lá. Aqui nós vamos agora para as questões. Aprenda mais. Afinal, qual é o dia da língua portuguesa? A língua portuguesa tem 3 datas de comemoração: 5 de maio, 10 de junho e 5 de novembro. A primeira foi instituída pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 2009. A segunda é comemorada principalmente em Portugal e homenageia o poeta Luís Vaz de Camões. A terceira foi instituída por meio de uma lei brasileira e é uma homenagem ao escritor político Rui Barbosa. Para refletir o texto. 1. Como você pode perceber, o texto 2 encerrou-se com um sinal chamado reticências, aqueles 3 pontos apresentados entre colchetes. As reticências indicam, nesse caso, que o texto original continua, ou seja, o texto que você leu é apenas um trecho do texto didático do qual foi retirado. Pensando nisso, responda as questões a seguir. A. No trecho lido, podemos identificar 2 passagens nas quais fica evidente que o texto continua. Transcreva nas linhas abaixo essas passagens. Veja só, pessoal, se nós voltarmos aqui no texto, nós vamos ver que foram tratados aqui dos indígenas, dos colonizadores portugueses. Veja só, são títulos menores que estão aí dentro desse título um pouquinho maior, formação social. Se nós fizermos a leitura ali, veja só, no caso do português brasileiro, concorreram para a sua formação os colonizadores portugueses, os indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e os asiáticos. E logo em seguida começou-se a falar dos colonizadores portugueses e depois indígenas. Quer dizer, né, nós podemos entender aqui que a continuação desse texto vai ser para falar sobre os africanos, os imigrantes europeus e asiáticos, porque está falando aí da formação social do português brasileiro. Então, esse trecho aí já nos indica que há continuidade, né? Então, veja só, a passagem neste capítulo faremos um breve percurso histórico da nossa língua e abordaremos algumas de suas principais características. E, no caso do português brasileiro, concorreram para sua formação os colonizadores portugueses, os indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e asiáticos, os asiáticos. Então, essas são as 2 passagens. B. Qual é, certamente, o próximo assunto a ser abordado no texto original? Como eu mencionei, ali os africanos, né, o papel dos africanos para a formação do português brasileiro. E depois os imigrantes europeus e asiáticos. 2. Os textos expositivos em livros didáticos precisam seguir uma ordem de abordagem do conteúdo para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Esse é o objetivo do texto expositivo em livro didático, né? Que o aluno leia, entenda e aprenda. Nesse texto, que elementos textuais são utilizados para deixar clara a sequência didática? Eu até mencionei aqui a vocês quando eu fui falar aqui, né, sobre os indígenas e os colonizadores portugueses. Veja só, tem aqui um título menor que o Formação Social. E se eu voltar aqui, o Pequeno Histórico, o título está maior ainda. Então, nós temos aqui o título, o subtítulo e mais um subtítulo, né? O subtítulo do subtítulo. Aqui, vejamos só. O título, o subtítulo e o subsubtítulo, certo? Então, nós podemos acompanhar aí a sequência didática do texto por aí. Lá no infográfico, nós temos setas, numerações, né? Aí aqui nós podemos observar essa sequência pelos títulos. 3. Nos textos didáticos, como o conteúdo geralmente envolve abordagem de teorias e posicionamentos muitas vezes não consensuais, é comum os autores repassarem para outras pessoas a responsabilidade sobre o que afirmam. Identifique no texto a passagem que o autor utilizou esse recurso. Então, às vezes, para dar ali
uma credibilidade maior ao que ele está falando, ou aqui, né, para passar aí essa responsabilidade, né, a respeito do que ele está afirmando para outra pessoa, porque aquela pessoa entende melhor do assunto, estuda aquele assunto. Os autores ali, né, do texto didático costumam utilizar aí a intertextualidade, né, trazer falas de outros autores, especialistas, estudiosos, cientistas. E como eles utilizam isso? Veja só, aqui no texto ele utilizou segundo os especialistas, lá no quarto parágrafo, né? Então, é uma forma, né? Conforme tal pessoa disse, conforme tal professor ou tal cientista, especialista disse, aqui ele utilizou segundo os especialistas, lá no quarto parágrafo. 4. Como vimos, para construir o sentido do texto, o leitor precisa lançar mão de informações prévias. Caso contrário, sua compreensão é prejudicada. A necessidade de o leitor mobilizar o seu conhecimento de mundo fica bem evidente no texto 2, no uso das aspas sobre a palavra descobrimento, penúltimo parágrafo. Explique que informação prévia precisamos ter para entender esse uso. Caso seja necessário, faça uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil. Então, o que é esse conhecimento prévio, né? Essas informações prévias? É aquilo que você já tem de bagagem, aquilo que você carrega, aquilo que você já sabe, já conhece, né? Aí você deve colocar em prática ali ao fazer a leitura do texto para compreender o que está sendo trabalhado ali no texto. Aí lá no texto, né, teve esse momento em que ele utilizou aspas para falar sobre o descobrimento. Por que será? Você conseguiu compreender o porquê dessas aspas? Veja só, quando eu digo descobrir, é algo que não era de ninguém e eu achei, né? Agora, os colonizadores, né, eles descobriram o Brasil, eles invadiram o Brasil. Então, é aí uma crítica a esse termo que é utilizado, né? Vez ou outra nós encontramos. Mais em materiais antigos, né? Livros de história ou até de língua portuguesa mais antigos, né? Que os portugueses descobriram o Brasil. Não, eles invadiram o Brasil. Eles chegaram aqui, já viu a população, havia os indígenas, mas eles invadiram, tá bom? Então veja só o que o nosso gabarito diz. As aspas foram utilizadas para fazer uma ressalva sobre o emprego da palavra descobrimento. Essa ressalva se deve ao fato de que as terras do Novo Mundo eram habitadas antes da chegada dos europeus. Ou seja, a palavra descobrimento sugere que os portugueses descobriram uma terra completamente desconhecida e deserta. Outro ponto importante para se comentar diz respeito às evidências que temos hoje de que não foi aleatória a viagem de Pedro Álvares Cabral, que culminou com seu desembarque na Baía Cabralha. Agora, nós vamos para o próximo texto, o segundo e último texto. Menino é agredido por colegas em escola no interior de São Paulo e vai parar no hospital. Ele tem gagueira e pode ter sido vítima de bullying. Secretaria de Estado da Educação e Polícia Civil apuram o caso. Então, é uma notícia aí de 2009, notícia que é também um texto expositivo. Um menino de 9 anos foi agredido na saída da escola em São Joaquim da Barra, a 382 quilômetros da capital São Paulo. Por colegas de classe, teve de ser hospitalizado. Ele teve uma lesão na coluna cervical e vai precisar de um colete ortopédico por alguns dias. O garoto, que tem gagueira, recebeu socos e pontapés na cabeça e nas costas de pelo menos 3 meninos, todos com menos de 12 anos, na quarta-feira, 16. Foi para casa, mas não quis revelar à mãe as agressões. Na quinta-feira, no entanto, com muitas dores, foi levado a um hospital da cidade. Transferido para o Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto, foi submetido a exames clínicos, a uma ressonância magnética e a uma tomografia computadorizada, que revelaram uma lesão na coluna, sem extensões graves. A Polícia Civil apura o caso. Segundo a delegada Soraya
Pignoni Ravagnani, os garotos apontados como os autores da agressão deverão comparecer com os pais na semana que vem para prestar depoimento. Se for comprovada a participação dos meninos, eles poderão cumprir medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. A Escola Estadual Adolfo Alfeu Ferreiro também vai chamar os responsáveis pelas crianças para uma reunião. A delegada afirmou que há relatos de que o garoto, por ter problemas da fala, vinha sofrendo humilhações, o que caracteriza a prática conhecida como bullying, a violência física ou psicológica entre colegas de forma repetitiva. A violência está entranhada nas escolas, mas um caso como esse, envolvendo crianças tão pequenas e levado em conta a intensidade das lesões, surpreende, disse Ravagnani. O menino está em repouso no hospital. Segundo o último boletim médico, ele está lúcido recebendo analgésicos e tem alta prevista para este sábado, 19. A mãe dele, Kênia Silveira Dutra, disse que o filho caiu no chão e que foi chutado pelos colegas. Ele disse: "Ah, mãe, me deu murro na cabeça, me deu chute, eu caí no chão." A Secretaria de Estado da Educação disse que foi aberta uma apuração preliminar para averiguar a denúncia de agressão entre os alunos da escola. Segundo o órgão, caso seja constatado que o fato aconteceu dentro da escola, o Conselho Escolar vai definir as medidas necessárias em relação aos estudantes, por exemplo, a transferência da unidade. Então, é uma notícia aí do G1.globo. Primeira questão. Atualmente tem se falado muito no trabalho com diferentes gêneros textuais em sala de aula. A notícia nada mais é que uma comunicação de um fato. Ela precisa ser atual, verdadeira, importante e interessante. Pensando nisso, qual é o principal fato que a notícia em estudo relata? Veja só, qual é o fato, o principal acontecimento que é relatado aí pela notícia? O menino foi agredido na escola, provavelmente foi vítima de bullying, né? Então, a notícia fala de um garoto de 9 anos que sofreu uma agressão de seus colegas, possivelmente por apresentar o problema de gagueira, bullying. 2. De acordo com a notícia, por que podemos afirmar que o menino de 9 anos sofreu bullying? Veja só, ele vinha sofrendo humilhações, ameaças, né, e violência ali de forma repetitiva. Isso caracteriza o bullying, tá bom? Então, por conta das humilhações que o garoto vinha sofrendo devido ao seu problema na fala e pelo fato de as agressões acontecerem repetidamente, tá bom? Essa é a característica do bullying, tá? Uma violência aí constante, uma agressão constante, repetitivamente ela acontecia. 3. A coluna vertebral é um aglomerado de ossos sobrepostos, um sobre o outro, chamados de vértebras. Essas vértebras são ligadas por articulações e separadas por discos de cartilagem. Essa série de vértebras foi organizada pela evolução da espécie para servir de apoio a outros ossos do esqueleto e proteger a medula espinhal, que passa no meio da coluna, por onde transitam os nervos responsáveis por todos os movimentos e sensações. A criança de 9 anos, da qual se fala na notícia, teve uma lesão na coluna e vai usar um colete ortopédico por um tempo. Devido às lesões na coluna que o menino sofreu, o que poderia acontecer se as agressões se intensificassem? Veja só, a coluna, né, a coluna vertebral, ela é responsável ali pelos movimentos do nosso corpo, né? Se ocorre uma lesão grave na coluna, pode-se perder os movimentos das pernas, dos braços, né? Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo para vocês, a Maria da Penha, né? Nós até falamos sobre ela em algumas aulas aí, a aula sobre o projeto dos idosos, longevidade, né? Anteriormente aí nós falamos sobre ela. Ela levou um tiro na coluna e ela perdeu os movimentos, né? Tanto que ela fica em uma cadeira de rodas. Então, se essas agressões fossem mais graves, ele poderia ter perdido aí também os movimentos, né? Ter ficado paraplégico, tetraplégico.
Então, as agressões sofridas pelo menino poderiam comprometer os movimentos do corpo e os sentidos. 4. Após a violência, a criança não revelou o fato ocorrido à mãe. Por qual motivo, provavelmente, ele não resolveu comunicar? Veja só, por quê? Provavelmente, você vai levantar hipóteses aí, né? Se fosse você, por que você teria tomado essa decisão? Talvez por medo de sofrer novamente essas ameaças, porque talvez ele foi ameaçado, né, de que ele não deveria contar para ninguém, não deveria falar para ninguém. Então, por quê? O aluno deve ter o entendimento que, em muitos casos, a criança não comunica o ato de violência por vergonha, sentimento de culpa, achar que foi agredido por merecimento devido ao seu problema de gagueira e por medo de represálias, certo? Então, são várias possibilidades aqui, né, do motivo dele não ter contado. 5. Estudamos que todo texto é produzido com um objetivo, uma intenção. Qual é o principal objetivo do jornalista ao produzir o texto? A notícia ela é produzida para se falar, contar o fato, né? Relatar aquele acontecimento, né? Para que as pessoas entendam ali, né, o que está acontecendo, tenham conhecimento daquele fato, certo? Então, o objetivo do jornalista é esclarecer os fatos ocorridos para o leitor. 6. Uma característica comum da notícia é a apresentação e sua estrutura de um título e um subtítulo. Esses elementos são muito importantes no texto jornalístico, pois enquanto o título chama a atenção do leitor, o subtítulo reforça a informação apresentada, acrescentando-lhe mais dados. Com base na sua interpretação da notícia, do texto 3, sugiro um novo título e um subtítulo. Tá? Se der uma resposta pessoal, você vai sugerir um título e um subtítulo. Espero a sua criatividade, tá bom? Terminamos aqui nossa aula. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão aí até às 11 horas da manhã, tá bom? Desejo que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula.